Uau, bora dar início então a mais uma aula ao vivo aqui no Prazer, Amor e Consciência. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Elisa Marcelino e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial que é o prazer no cérvix, né? Esse despertar dessa capacidade orgásmica durante a relação. E a gente vai trabalhar hoje, né, e trazer algumas temáticas bem importantes, que é o uso das Ioni Eggs e dos bastões de cristal. Aqui vos apresento Kiara, que é minha companheira ultimamente das lives, então sejam bem-vindas. Para quem está chegando, eu gostaria de saber como é que está o som, como é que está a imagem, para a gente poder iniciar. E também gostaria de saber se vocês já conhecem os bastões de cristais, assim como as Ioni Eggs, né? E para a gente dar início. Então, vou aguardar que vocês me deem um feedback de como está o som e a imagem, né, para a gente começar, então. E muitas das perguntas que eu recebo no dia a dia, aqui no Instagram, e também das minhas alunas, e foi uma vontade minha há muitos e muitos anos mesmo, no início da minha jornada, há 10, 15 anos atrás, onde sempre havia uma dúvida muito grande, né, de que, tá, existe esse prazer, né, que a gente pode sentir sim durante a relação, durante a penetração, só que muitas vezes parece que essa região, ela se encontra anestesiada, quase a gente não sente, ou então a gente acaba sentindo alguma dor ao ser adentrada. E nesses questionamentos, há por outra via, né, muitas pessoas que falam que existe um poder tão mágico nessa sensação orgásmica dessa região que permite que a gente sinta não só esse prazer que a gente almeja, como também essa expansão, essa força que vai inundando todo o corpo, como se fosse uma onda. E por um lado, a ciência vem falando, não, isso não existe. Ou melhor, a ciência ultrapassada e desatualizada de 20 anos atrás, porque os estudos mais recentes da última década vão te provar o contrário, e a gente vai trazer isso aqui também. E a Elisa, nessa jornada, né, então, como vocês já conhecem, na minha jornada de curar a minha relação com os meus traumas, com o meu corpo, com a sexualidade, foi me permitindo, então, desbravar esse universo não só das práticas somáticas, né, de voltar para o corpo, liberar essa força, reconectar com a pelvis, e ao longo do caminho eu tive a oportunidade de conhecer tanto as Ioni Eggs quanto os bastões de cristais. E nessa jornada a gente vai descobrindo tantas coisas e potenciais para despertar, então, não só essa capacidade orgásmica do clitóris, mas também ir redescobrindo essa fonte adentro. Tô vendo aqui que a K maravilhosa, o som e imagens bons. Então a gente já pode começar. E eu quero saber, vocês também têm esses questionamentos? Porque muitas das mulheres que eu trabalho têm muitas questões, às vezes, com a própria relação com a sua Ioni. E se você não sabe, Ioni é uma palavra em sânscrito que se refere à nossa vulva, ao nosso canal, nosso cérvix e útera, como portais não só de prazer, mas também de vida, de cura e de morte. Mas espera lá, não é a morte finita, caput, acabou aqui a vida, mas sim esse portal do mistério da vida, aonde ela nasce, ela toma, e também de transformação, liberação, e é por isso que a gente vê como um grande portal de cura. E quando a gente entra nesse espaço, né, de a gente começar a ressignificar a nossa relação com essa Ioni, eu gosto muito de usar essa palavra porque muitas vezes a gente recebe muitas referências negativas, de que ela é suja, de que ela é nojenta, que não pode tocar, que precisa fechar as pernas, ou então como se ela fosse sempre um objeto para outra pessoa adentrar. De uma forma ou de outra, nos ensinam que é um espaço onde precisa ser constantemente limpo, não é mesmo? E a gente pode ver aí tantos e tantos produtos para limpar e tirar todas as suas proteções naturais. A gente não tem uma conexão com o nosso corpo, com a nossa Ioni, com a nossa vulva, com um canal que seja de fato amorosa. E quando a gente começa a compreender, nessa jornada, a Elisa começou a se fazer perguntas muito importantes, né? Principalmente aprendendo a introduzir o cristal do por que será que esse canal ele não se abre para receber. Embora não apresente, no meu caso, tensão aparente, sempre adentrar o meu corpo com facilidade, mas ainda assim é como se eu não sentisse algo a mais. Por que será que esse canal, então, que dizem que tem um poder de potencial orgásmico maravilhoso, ele não está alcançando? E, acima de tudo, por que será que mais pessoas adentraram esse corpo do que a própria Elisa na época? Oi, boa tarde, Mi. E se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente realmente toca a Ioni, a vulva,
sem sentir de alguma forma uma certa desconforto, uma certa culpa ou um medo de que alguém a qualquer momento pode nos enxergar. Quantas vezes a gente tocou realmente lá dentro e a gente se sentiu frustrado porque parecia que não estava sentindo nada. Eu sei que o clitóris é incrível, né? Vamos falar a verdade, a gente toca, ele é fácil de responder, ele tá ali mais aparente, então a gente acaba focando lá. Mas quando vai adentrando o corpo, parece uma certa estranheza. Essa semana mesmo, né? Eu estava conversando com uma das minhas alunas e no caso dela, ela tem muita dificuldade. Ela fala, nossa, Elisa, mas é desconfortável tocar lá dentro. Eu sinto que há alguma, não vou dizer agonia, mas uma sensação estranha. E não é como se ela não alcançasse orgasmos, não é como se ela não se permitisse viver essa expressão do prazer, mas quando toca lá dentro, há como um rechaço, uma estranheza. Boa tarde, ateliê. Ateliê Tati Santos. Então, é muito forte, né? Porque não é só ela, não é só a Elisa de 15 anos atrás, não é só tantas mulheres que a gente conversa aqui nas redes, assim como em outros lugares, que vem falando essa sensação. O que a gente mais sente, o que é mais divulgado, de que da hipersexualização, de que o nosso corpo é nosso, mas quando é esse espaço de adentrar, é como se houve um não. Muitas vezes, algumas mulheres não têm isso, mas muitas vezes também, né, a gente acaba sentindo que é uma tensão. E muitas mulheres sentem na própria relação uma certa dor e tensão, como se o corpo estivesse também dizendo não. De uma forma ou de outra, a gente começa a acreditar que é algo tão impossível, tão distante despertar esse prazer, porque não é todas as mulheres que sentem. E, inclusive, o que mais é propagado, como se, tipo, é um mito, falam que é um mito, algo distante, e que, na verdade, não é assim. E eu tô aqui para falar para vocês o seguinte. Primeiro, muitos dos sexólogos, já aqui metendo pau na galera, muito do pessoal, inclusive do Tantra, Neo-Tantra no Brasil, né, a gente não recebe uma educação que realmente é atualizada. Com os estudos mais recentes, não só de sexualidade, mas também de trauma. Porque quando a gente começa a entender como realmente a nossa anatomia multiorgásmica funciona, a gente vai percebendo que não. Nosso corpo não é inferior a uma pessoa de pênis. Muito pelo contrário. Não vou dizer que é superior e mais avançado, porque todos têm o seu potencial. Mas que só não foram nos ensinado o potencial desse corpo. E que ele tem uma capacidade enorme de diferentes níveis e expansões nesse corpo adentro. E aqui eu não tô nem falando de orgasmos emocionais, orgasmos energéticos, porque aí já é todo um outro rolê. Mas quando a gente vem falando só desse espaço aqui dentro do nosso corpo, deixa eu pegar a minha vulva. A vulva real já tá aqui, mas vamos pegar a minha de crochê que fica mais fácil. Quando a gente traz a todo esse espaço aqui adentro, quantas vezes nos ensinaram tocar com os nossos dedos? Tocar o nosso cérvix, tocar as paredes do nosso canal, tocar essa área que todo mundo diz, né, e a gente vê muitas vezes na pornografia, onde a gente tem essa capacidade de liberar águas e águas afim. Só que quantas vezes a gente tocou realmente com consciência? Quantas vezes a gente percebeu essa região, a não ser que não tivesse alguma questão física? Eu tô sentindo ardência, tá saindo corrimento, tá com cheiro estranho. Quantas vezes a gente não fica mais insegura quando alguém se aproxima de perceber se ela tá com pelo, se alguém vai achar que tem alguma coisa estranha? E é muito forte, né? Porque a gente sofre uma lavagem cerebral muito grande em torno desse portal de prazer, dessa Ione, ao mesmo tempo que falam que a gente precisa ser totalmente livre. E muitas vezes, e não que a gente não possa, pode sim e merece, mas muitas vezes, ou a gente vive o espectro da repressão total, é errado, é feio, é sujo, ou por um outro lado, a gente vive o outro espectro da liberdade, que é muito mais em torno do que como satisfazer a outra pessoa, como imitar as pessoas, principalmente com pênis, como se a gente funcionasse igual. E pelo contrário, o nosso corpo, ele funciona de uma forma diferente. E ele tem potenciais adentro que precisam ser despertos porque não foi ensinado. Nos ensinaram a temer, nos ensinaram a rejeitar, nos ensinaram a achar que aqui tem algo de errado. E, no entanto, especialmente lá no final do nosso canal, reside um potencial enorme ao prazer imensurável, que é o nosso cérvix.
Faz sentido para vocês? Tô aqui de olho no horário. Me contem. Então, quando a gente vai adentrando esse espaço, a gente percebe que carrega muita informação, né? E eu gosto muito de falar, principalmente para as minhas alunas, algo que eu aprendi desde muito cedo. Não tão cedo assim, porque eu não entendia a força que isso carregava ainda nos nossos corpos e como que isso, de uma forma inconsciente, ainda é perpetuado. Mas eu gosto muito de contar essa história porque me lembra muito a época da faculdade e principalmente uma das aulas que eu mais gostei, né, na época da universidade, que era a história da guerra. Se você não sabe, eu sou formada em sociologia, antropologia e aqui existe Schocken, uma cientista política. Chocada, é. Mas adoro, me fez transformar muito a minha percepção de mundo, né? De abrir realmente a mente e começar a questionar tantas coisas. E voltando para a aula de História da Guerra, para mim foi bastante chocante, né? Uma aula, e que depois estudando, e aqui eu deixo aqui uma dica de leitura para vocês, que é a biografia da vagina da Naomi Wolf, uma coisa assim, né? Recomendo que vocês leiam, né? Quem quer entender um pouquinho mais. Mas a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi nessa aula de História da Guerra, onde a gente falava sobre os principais mecanismos de dominação quando um país ou, né, está envolvido com guerras, enfim. O principal meio de dominação não é só a matança, então, dos homens que vão para a guerra, mas também a dominação das principais pessoas que têm um porquê pelo qual se revoltar e não aceitar a submissão. E normalmente são as mulheres, porque é ela que está cuidando do todo, é ela onde está residindo, é onde é ela que está guardando. Então, enquanto os homens vão para a guerra, é ela que está cuidando do terreno, é ela que está nutrindo a sua família. É ela, inclusive, que está gestando e trazendo novas vidas à humanidade. É ela que está formando, inclusive, o pensamento no dia a dia, não só o pensamento, mas o sistema nervoso das novas gerações. Porque se vocês não sabem, durante a gestação, um sistema nervoso está se formando no nosso ventre e que boa parte dessa base inicial de percepção de segurança vai depender da sensação emocional dessa mãe gestante que está formando esse ser. E não é uma coisa racional, é uma coisa de sistema nervoso e o quanto que ele se sente seguro ou ele está em modo de sobrevivência, de medo, alerta e possíveis ataques. Guarda essa informação. A melhor forma de dominar, então, é sim, violando um corpo. Violando um corpo com útero e vulva. É dominando e violando para romper, de certa forma, que a gente diria romper a alma. É onde é como se a gente roubasse essa força da vida das pessoas, onde a gente atravessa esse espaço e torna esse espaço, o corpo, um espaço de medo, um espaço de repúdio. E é muito forte, porque isso marca o nosso corpo. A melhor ferramenta de dominação é fazer uma pessoa se desconectar do seu corpo. Desconectar do seu senso de segurança em ser quem é. E dos seus ideais para se submeter e absorver e se tornar, baixar um pouquinho a bola para receber informação e não questionar, para somente sobreviver. O que não é muito diferente dos dias de hoje, onde de certa forma a gente aprende. Então, talvez você não tenha passado por um abuso, tomara. Né? A gente não deseja isso nunca para ninguém. Mas de certa forma, o nosso corpo carrega informação transgeracional. Sim, porque de sistema nervoso em sistema nervoso a gente foi formando nós. Qual o nome do livro que eu acabei de passar? É A Biografia da Vagina, da Naomi Wolf. Eu acho que até audiobook, se não me engano, no YouTube. Obrigada, meninas. Aqui, vamos conversando, vamos perguntando aí que a gente vai criando essa aula juntas. Então, olha só que forte. A gente não só passa por abuso físico, mas o nosso corpo também carrega toda essa informação de não tocar, de não olhar, de que é sujo, de que é nojento, que esse espaço não é nosso, que só pode ser adentrado pelo outro. Quando a gente começa a questionar, então, a forma como nosso corpo é adentrado, mesmo pelas pessoas que a gente sente conexão, e não que sejam possíveis abusadores, mas a forma como todo mundo é alienado a pensar o prazer, ou como deveria ser a relação. É baseado muitas vezes na pornografia, nos filmes adultos.
E qual que é a informação mais clara e direta que você recebe? Precisa ser forte para a pessoa sentir. E quanto mais forte a penetração, mais gostoso é. Que precisa ser rápido. Isso gera uma informação dentro do nosso corpo. Não nos ensinam que esse corpo ele precisa de um tempo para se abrir, relaxar e expandir. Porque sim, o seu canal, ele quando está excitado, ele começa a se preparar para receber. O seu cérvix, lá no final, que tem um potencial orgásmico incrível, ele precisa desse tempo também. Porque ele vai subir junto com o útero e ele vai começar a entrar numa espécie de abertura e relaxamento para poder começar a sentir. Só que a gente não aprende isso, a gente aprende a ser penetrada com força, a gente aprende então que o nosso ritmo é o ritmo do outro, ou então que o nosso corpo é inferior e realmente não sente. E isso é forte, porque então a gente perde todo um potencial ali. Como eu falei na semana passada, né, e é muito importante que vocês saibam que o nosso corpo ele tem muito potencial ao prazer, não só genital. Muito além somente do clitóris, mas lá no final ele tem um potencial enorme. Principalmente o cérvix e o útero, porque assim, o seu útero é orgásmico. Mas para ele despertar esse potencial, sabe o que ele necessita? Ele precisa de ocitocina e uma sensação no corpo de segurança. Não é tipo, a minha mente, eu sei que eu tô segura frente à pessoa que eu amo. Eu tenho certeza disso, caramba. Eu tenho certeza. Mas quando você traz para a sensação do corpo, se ele estivesse se sentindo seguro, seria muito mais fácil se entregar ao orgasmo, seria muito mais fácil sentir. Porque quando a gente não sente sensação e não aquilo que a gente acredita que deveria ser, porque são duas informações bem diferentes, quando a gente traz para a linguagem do trauma, do corpo. E daí antes que alguém me fale, mas Elisa, eu nunca passei por um trauma, pera lá. Vamos também dar um novo significado a isso? Espero que faça sentido para vocês. Porque aqui existe uma professora muito boa. E para mim foi bem chocante, né? Eu também, infelizmente, tenho histórico de abuso, né? Como eu vira e mexe, acabo comentando para vocês, e boa parte da minha jornada de buscar a sexualidade, de buscar entender tudo isso que sou eu, foi por conta muito dos meus traumas. E às vezes a gente acha que trauma é só, então, uma situação de abuso, um acidente, uma catástrofe, algo muito intenso que a gente vivenciou e que claramente, assim, a gente olha, a gente percebe na hora. Puta que pariu, tem alguma coisa errada aqui. Isso daqui não deveria ter acontecido. E é recheado muitas vezes de vergonha, de culpa, de uma carga horrível, sem sombra de dúvidas. Mas trauma, gente, não é só esses eventos. Porque sim, eles geram um grande impacto. Trauma não é necessariamente o que aconteceu, mas como seu corpo ainda está vivendo isso. Ele não conseguiu completar alguns ciclos de sobrevivência e de descarga dessa adrenalina que vivenciou ali. Muitas vezes trauma não precisa ser grandes T's. Eu tô tentando fazer um T com a mão, não vai ser difícil. Trauma é qualquer experiência que sobrecarregou o seu sistema nervoso, que pode ter sido muito rápido, muito forte, ou que você recebeu muito pouco. E muitas vezes não é necessariamente o que aconteceu, mas como foi a ferramenta e os apoios que você recebeu depois do que você viveu. Por exemplo, uma pessoa que passa por um abuso e vai comentar com alguém, existem N questões no qual ela pode desenvolver de fato uma memória traumática ou não. Como, por exemplo, um espaço de apoio e segurança, de contenção, onde ela se sinta segura para compartilhar, se ela desejar. Porque muitas vezes a gente silencia, porque existe vergonha e culpa aqui. Mas muitas vezes, quais são os primeiros comentários que a gente ouve? Uai, mas você estava esperando o quê? Saindo com essa roupa? Saindo desse horário? Mas então por que bebeu? Culpabilizando a vítima, o que reforça mais ainda esse fechamento. Mas também trauma, ele é, infelizmente, a todas, vamos falar assim, eu gosto de usar esse termo, mas que muitas vezes não é palpável para nossa mente. Situações de microviolência que muitas vezes é normalizado na nossa sociedade. Então, experiências de impacto profundo, repetitivo, de, por exemplo, né, ser criticada constantemente. Se a gente às vezes não tem esse senso de segurança, sensação, mas a gente vai ativando esse estresse e carga de estresse no corpo e ansiedade, ele vai armazenando. É como se fossem pequenas gotinhas, gotinhas e gotinhas que vai enchendo o copo e uma hora ele vai transbordando.
E quando a gente vem olhando então para o nível da sexualidade, o que a gente mais tem é microviolência. Ó, esse lugar é sujo, você é inferior. Se uma coisa que eu ouvi bastante, né, ao longo da vida é: você nem é tão bonita assim para ficar escolhendo. Foda, né? Ou então, mas é assim que tem que ser. Quando não, a comparação, né? É algo que eu ouço muito e que eu também vivenciei. É a comparação, às vezes, de parceiras com outras namoradas, que porque elas eram melhores, porque elas atendiam e respondiam o corpo e tinham orgasmos com aquilo que ele fazia. Só você que não. E isso é pesado, né? Se a gente parar pra pensar, porque, vamos falar a verdade, é bem provável que elas também fingiam. Porque a gente também é ensinado a fingir, né? Porque é o esperado. A gente também, muitas vezes, se sente na obrigação de sustentar, muitas vezes, a intimidade, ter relação mesmo não tendo vontade, porque a gente, às vezes, tem medo de perder o outro. E essa região, e assim, não é aceitável isso, mas o nosso corpo vai recebendo essa informação, vai sendo penetrado antes do tempo, vai criando informação aqui. Mas você não precisa ter um bloqueio sexual que seja necessariamente de passado por esse tipo de experiência. Muitas vezes, em outras áreas da nossa vida, essa carga de estresse, de ansiedade, seja do trabalho ou de experiências do passado, é como se o nosso corpo ainda não conseguiu completar esse ciclo de liberar e integrar essas informações, e ele acaba impactando aqui. Porque a nossa vagina, o nosso cérvix, a nossa útera, a nossa pelvis como um todo, é uma das regiões do nosso corpo, não a única, mas uma das regiões do nosso corpo que mais armazena trauma, emoções reprimidas do nosso corpo. E principalmente essa regiãozinha assim, que a gente tanto deseja sentir prazer orgásmico na penetração, é uma das regiões que mais respondem, porque ali é a base do nosso sistema nervoso, no nosso nervo vago, que é basicamente o nervo que vai abrir essa comporta, é um prazer imensurável para o corpo inteiro, maravilhoso, mas também é um nervo que vai ajudar o seu corpo a se autorregular e a voltar a se sentir seguro, a perceber que ele está seguro para se abrir e relaxar. Mas como muitas vezes a gente vive com essa carga intensa no nosso corpo, de tantas experiências que a nossa mente nem lembra, na grande maioria das vezes, mas o seu corpo lembra. O seu corpo sempre lembra. Ele vive no modo muito mais de defesa, ataque, congelamento. E não consegue se abrir. Não consegue relaxar. Ele vive cansado, a gente vive na nossa mente, a gente vive então, né, sem às vezes essa libido, a gente vive numa sensação muitas vezes ou de dor ou de anestesia nessa região e tantas outras. E muitas vezes, né, quando a gente vem olhando, então, bastões, cristais, que a gente já vai falar sobre eles para vocês entenderem, né, essa região ela carrega muita informação. E a gente precisa voltar a conectar com ele. Uma das ferramentas de apoio e que vão ser grandes aliados são sim. Me contem se vocês conseguem ouvir com o microfone aqui, senão a gente volta para a mão só para eu conseguir carregar os dois para ir mostrando para vocês. Me dá um toque, hein, galera? Né? Dois aliados muito importantes que para mim fizeram muita diferença são os bastões e as Yoni Eggs, mas eles são aliados. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente acha que é só colocar um cristal, é só usar um bastão e dar uma massageada ali. Obrigada, ateliê. Já vou ali ver a sua mensagem só para eu não perder o fio da meada. Eles são apoios. Entendam isso, eles são apoios. E eles vão acelerar muito o processo. Só que aqui eu não estou tirando a importância de vocês aprenderem a fazer práticas somáticas, alquímicas, para ajudar o sistema nervoso a se regular. Eles vão ajudar a liberar as tensões, liberar informações, mas você não, quando a gente vem trabalhando com as memórias do corpo e da nossa pelvis em específico, que o nosso foco aqui é a sexualidade. Isso vai servir para tudo para vocês. Quando a gente está trabalhando com essas experiências, não basta apenas liberar, é necessário integrar. É lembrar o nosso corpo que o perigo já passou e que ele está seguro. Porque, Elisa, mas eu não lembro. Elisa, mas eu não passei por nenhuma situação que agora eu tô me lembrando que deu tanto impacto. Não é o que a sua mente lembra, é o que seu corpo lembra. E exatamente por isso, e aqui não é uma crítica à terapia
cognitiva, comportamental, que sim, façam terapia, pelo amor de Deus. Você não vai me ouvir falando, isso daí é errado. Não, façam mesmo. Tem um psicólogo, façam terapia, façam caralho a quatro. Façam mesmo. No entanto, quando a gente vem falando de experiência, muitas vezes a gente passa anos e anos só falando sobre. Então, dando significado e muitas vezes reforçando o porquê, quem, como, qual situação e revivendo uma e outra vez. Enquanto você não descer essa informação para que o teu corpo te mostre o que de fato ele guardou, o porquê que ele sente esse desconforto quando eu não tenho nenhuma recordação de que alguém me falou, tira a mão daí, caralho! Sim, eu falo palavrão, né? Quando a gente não tem nenhuma recordação de repressão clara estampada na nossa cara. Mas como que o nosso corpo se sentia? Porque se teu corpo está te mostrando anestesia, dor, às vezes esse desconforto em tocar, como eu comentei de uma aluna minha dessa semana que eu atendi. Ela não entende por quê, mas o desconforto está ali. É o corpo te dando uma informação que para a mente não tem lógica. Então você pode falar sobre, mas enquanto não descer para essa memória do corpo e ele te dá a informação, vai ser muito mais difícil, porque ele não vai se sentir seguro. Então, quando a gente começa a entender, para tirar a gente desses estados que foram essenciais em alguns períodos da nossa vida, para sobreviver, aprender então a se fechar, aprender muitas vezes a desconectar, aprender muitas vezes que abrir mão das nossas necessidades era a única via, às vezes, da gente se sentir amado, talvez na infância. Ou então a gente aprendeu que, de certa forma, né, que quando a gente faz uma coisa de errado, as pessoas lidavam com a gente com essa coisa que é horrível, mas é desafiadora lidar, que é o silenciamento como resposta. A gente vai aprendendo esses mecanismos. Quando as experiências eram muito intensas, para que a gente pudesse sobreviver, o nosso corpo, ele precisou dar uma anestesiada para a gente poder passar por aquela situação. Só que o medo às vezes é tão grande e não é uma coisa racional do neocórtex, é uma questão do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro que garantiu nossa sobrevivência por milhares de anos. Ele aprendeu a segurar para que você atravessasse. Só que passado o perigo, qualquer animal vai fazer isso naturalmente, porque não teve neocórtex desenvolvido. Qualquer animal, passado experiências de estresse, ele vai aprender então a soltar essa informação do corpo, seja chacoalhando, seja movendo, o que necessário, e até mesmo brincando e descansando, ele consegue voltar a se sentir seguro no próprio corpo para seguir a vida. E saber quando realmente precisa se defender e quando não. Só que nós, não. Porque a gente então fica muito preso na mente. E às vezes tem essa dificuldade. A gente não aprendeu aquela base de lidar com essas sensações de desconforto, essas emoções de medo, tristeza, raiva. A gente nem sabe, às vezes, dar nome à raiva, porque a gente chama de frustração. E a gente acha a coisa mais horrível falar que sente raiva. Então aqui eu já vou começar afirmando pra vocês. Eu sinto raiva pra cacete, eu xingo mesmo, né? Essas informações estão contidas e elas são incríveis. Porque a raiva, ela me ensina quando eu saio desse espaço. Eu não posso sentir raiva, então eu preciso silenciar e não consigo dizer não e basta quando as pessoas, de certa forma, estão atravessando, estão desrespeitando, estão sobrecarregando, né, dando mais responsabilidade, eu não consigo dizer não e basta. Ou então, quando a gente não aguenta mais, a gente acaba explodindo e daí vem aquela culpa de, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim. E a gente começa a comparar com outras experiências de pessoas que têm esse padrão e a gente rechaça. Só que a raiva, ela vai ensinar, embora seja desafiador sentir, eu não vou negar, mas ela vai te ensinar muito sobre o poder do seu não, dos seus limites e aquilo que pra você não é legal. Só que a gente suprime para ser mais aceito, pertencer. Quando a gente traz para nossa sexualidade, onde que tá essa raiva muitas vezes? Eu vou te falar. O que a gente mais vezes sente aqui, ó, é raiva. Às vezes é tristeza, às vezes é medo. Não o medo racional, mas o medo que o nosso corpo está carregando. Então, quando a gente vem falando disso, a gente usa então esses bastões para ajudar a liberar a informação contida, para liberar energeticamente e as emoções que ficaram, sim, na musculatura, na face muscular. Só que a gente precisa ensinar o nosso corpo a se sentir seguro. E para isso, é por isso que a gente usa, então, vocês sempre me veem fazendo práticas alquímicas, respirando, movendo, às vezes é estranho, eles ali, ó, de manhã, parece que tá baixando santo, meu Deus, misericórdia divina, menina louca, não.
Eu aprendi a regular meu corpo e ajudar ele, principalmente quando o mental está super acelerado, quando eu começo a ter muitos pensamentos repetitivos, quando eu sinto que alguma coisa está estranha, ou simplesmente ajudar o meu corpo a se sentir presente. Eu vou respirar, mover, vocalizar. E pasmem, essas chaves não só te ajudam a regular o teu corpo, ativar o teu nervo vago, conectar com o teu cérebro, conectar com a sua voz, porque ele faz isso, ele é o responsável da vibração das suas cordas vocais, da batida do seu coração, desse movimento do seu pulmão de respirar, mas também ele vai ajudar o seu corpo a se sentir seguro. Porque existe uma grande diferença quando a gente está operando com base no medo, no estresse e na ansiedade, e quando a gente está operando no espaço de segurança. E a uma e outra vez ensinar o nosso corpo que esse é o normal. Porque a maioria de nós não aprendeu. A gente aprendeu, inclusive, a normalizar tantas coisas que não são normais. Tanto na sexualidade quanto no dia a dia. Né? Dessa sobrecarga, desse estresse, dessa forma de se falar, desse atravessamento, esse silenciamento. Abrir mão das nossas necessidades, porque a grande maioria das pessoas nem sabem quais são as suas necessidades, não sabem aquilo que desejam, e muito menos sabem os seus limites. Porque se tem um espaço, inclusive, que vai falar sobre os seus limites, é a sua vagina. Então a gente percebe que ali tem muita informação. Então entendam que quando a gente fala desses, eles são materiais de apoio para você curar. E não porque existe algo de errado com você. Mas você precisa lembrar o teu corpo como é que é se sentir que está seguro. Porque senão, não, vai ser muito difícil você aumentar o seu desejo, porque não, vai ser muito difícil você conseguir alcançar o orgasmo, ou então ter essas sensações de orgasmos, como que eu posso falar, rasos, ou que duram poucos segundos. E a gente sempre vai achar que é impossível sentir esses orgasmos de corpo inteiro durante a relação, ou ter orgasmos com o parceiro. Parceira, parceiro, com quem você se relacionar. E é muito interessante, porque usar as Yoni Eggs com as práticas alquímicas deu muito resultado para muita mentorada minha, para muito aluno nos últimos 15 anos, onde passaram, sim, tanto por traumas grandes como abuso, e que desenvolveram seja a anestesia ou vaginismo, a tensão no canal e dor profunda, como também essas microviolências que são os pequenos T's, mas que também podem ter impactos profundos e que cada experiência vai ter um impacto diferente para cada pessoa que o vivencia, vamos deixar claro. Às vezes algo que a Elisa foi muito intenso, muito forte, difícil, desafiador, para outra pessoa teve o seu impacto, mas o corpo, o sistema nervoso conseguiu se sentir seguro depois. Cada pessoa tem uma forma de funcionar, entendam isso. Então a gente vai usando essas ferramentas. Por isso, então, que a gente sempre está movimentando a pelve, está sempre vocalizando e está usando essas ferramentas como apoio. E o nosso cérebro, né? Vamos voltar a falar sobre prazer. Nosso cérebro, lá no final do canal, ele parece bastante como a ponta do nariz. E ele está conectado com esse nervo vago. O nervo vago não só faz o seu corpo se sentir seguro, mas também ele, junto com outros dois nervos, o pélvico e o hipogástrico, o que na tradição Tantra e Yogini, né, seriam grandes representantes, sabe de quem? Das serpentes, da Kundalini. Mas ele está conectado no seu cérvix e no seu útero. E quando então eles começam a pulsar, a ativar, serem estimulados não só durante a relação, mas através da respiração, do movimento e da vocalização, que vai liberando essas memórias, mas também ativando e expandindo a sua força sexual, você começa então a aprender a sentir esse prazer de corpo inteiro. E, digo mais, ele não só vai ativar esse prazer e essa sensação orgásmica profunda, como também aumentar a capacidade orgásmica do seu clitóris. E lembre-se, o prazer do seu cérvix, essa capacidade orgásmica, a sensação é sim diferente do clitóris. O do clitóris, ela é rápida, ela é intensa, é maravilhosa, mas ela é difícil sustentar mais que alguns segundos, sim. Mas essa região, às vezes, ela leva mais tempo.
Mas segura essa onda, ela pode levar às vezes mais tempo. Mas na hora que ela começa a ativar, a sensação é como se fosse ondas profundas. E essa ativação, então, do seu cérebro, ela não vem só do estímulo pela penetração, ou de um bastão, ou... Nossa, vai trazendo várias ferramentas, né? Ou das Yoni Eggs. Ela vem principalmente de um hormônio que é maravilhoso e que vai ajudar na sua sensação de segurança. E também nessa liberação e essa profundidade orgásmica. Que é, sabe o quê? Vamos saber agora. Alguém chuta? Eu vou responder, vai, mais fácil. O hormônio ocitocina. Ocitocina, o hormônio do amor, da intimidade, que traz essa sensação profunda de conexão. Então, quando a gente começa a liberar esse hormônio da ocitocina, que muitas vezes ela também, como aliada, inclusive, da ativação do seu cérebro, tá aqui, ó, a massagem das mamas. Uma das melhores formas de irrigar mais sangue, aumentar a excitação, ativar o cérebro, aumentar e amplificar a sensação orgásmica, tá na liberação e ativação das suas mamas. Ah, Elisa, não gosto de tocar as minhas mamas porque é estranho. Isso daí também se chama experiência de dor contida aqui, a hipersexualização e tantos tabus que a gente coloca em torno das mamas, que elas servem muito mais um objeto para outras pessoas do que de conexão. Mas quando a gente começa a ativar as mamas, a gente vai liberando uma série de hormônios sexuais do sistema reprodutor, inclusive para melhorar a ciclo menstrual, fertilidade e afins, mas também a ocitocina. A ocitocina, então, ela vai fazer o quê? Com que o seu útero e teu cérvix comecem a pulsar e a mover. E entendam, tudo aquilo que está vivo precisa de pulsação e movimento, assim como a sua vagina. Que não é só ficar contraindo, embora seja importante ter força. Mas só força leva atenção. Então, quando a gente começa a ativar essa ocitocina, essa região ela vai conectando, liberando. Quando a gente começa a parar para pensar durante uma relação, né, com parceiro, parceira, parceiro, com quem você desejar, o que a gente vai abrindo essa comporta da ocitocina é quando a gente começa a ter aquela sensação de amor, de conexão. Sabe aquele sexo gostoso, profundo? Parece que a gente sai assim nas alturas. Cada vez parece que sai nutrido. Porque vamos falar, às vezes tem relação que a gente sai destruído. O pinto no lixo. Nem positivamente assim, aquele pinto no lixo. Né? Mas às vezes a gente sai muito mais drenado. Então quando a gente começa a sentir esse hormônio junto com a dopamina, com a serotonina que são liberadas, a ocitocina principalmente ela vai ativar essa região e permitir então haver essa expansão da energia, porque prazer é energia antes de tudo. Tudo é energia no nosso corpo, então a gente vai ativando essa força e a gente vai sentindo mais conectado e vai pulsando mais. E a gente vai sentindo essa onda de prazer por todo o corpo. E a gente vai aprendendo a sustentar. E é incrível. E uma parte, para a gente conseguir, então, não só liberar... Calma aí, vou reformular. A gente pode liberar muita ocitocina através da massagem das mamas, através dessa conexão. Só que se enquanto essa região estiver anestesiada, dolorida, cheia de tensão, vai ser mais desafiador. Porque, então, a gente está sensibilizando. A gente precisa liberar esses bloqueios da região. E é por isso, então, que a gente utiliza os cristais. Muitas vezes a gente acha, mas Elisa, a penetração é coisa que o homem que devem saber. E eu já vou falar aqui uma coisa para vocês. Você pode ter o falo, né, o pênis mais poderoso, amoroso do mundo. Mas enquanto você estiver desconectada do teu próprio corpo, do teu próprio ritmo, não tem santo, o melhor amante do mundo que vai te fazer despertar algo. E a gente precisa começar a ativar esse lugar de sair da infantilização, de sempre colocar a responsabilidade daquilo que você está sentindo, do seu prazer na mão da outra pessoa. E não que a outra pessoa não tenha, sim, essa troca, né? Não a obrigação, porque eu não gosto de deve ser. Mas essa outra pessoa, ela também tem que te apoiar nessa jornada e criar esse espaço para que você desperte, para que sustente isso e crie essa conexão durante a relação. Mas enquanto você achar que o outro é responsável, você está abrindo mão de você. E isso não vai fazer que o seu sistema nervoso e não a sua mente se sinta seguro o suficiente para relaxar, abrir e se entregar. Na verdade, se a nossa vagina, o nosso cérvix, eles respondem ao nosso sistema nervoso muito mais do que a nossa mente, porque você pode tentar contrair a vagina, você não vai conseguir. O que você contrai é o assoalho pélvico.
Mas enquanto você sentir medo, insegurança em algum nível, a sua vagina, o seu cérvix se fecha. E isso não é algo que a outra pessoa é capaz de fazer por você. É você com você. E daí sim, quando você abre esse espaço e começa então a comunicar e a criar meios, essa pessoa, ela é capaz também de te ajudar, te apoiar e expandir mais e mais, o negócio fica muito incrível. Mas quando eu falo isso, é realmente entrar nesse espaço da sexualidade, é necessário sair do espaço de infantilização que nos colocaram por muito e muito tempo, como se esse corpo não fosse nosso. E entrar nesse espaço de recuperar essa conexão, inclusive para saber o que eu realmente quero e o que eu desejo. Porque, pasmem, as pessoas adentram o seu corpo com base nas referências do que para elas são bom. É bom. E não necessariamente aquilo que, como você funciona, porque como eles aprenderam, principalmente pessoas com pênis, foi através da pornografia. E toda a informação que passou pela pornografia, eu vou te falar, estava errada, não era real. E basicamente, ó, cagaram no pau com a gente. Com muito amor e carinho, falo isso com respeito. Então é realmente um processo de recuperar essa força. Então, qual que é a diferença entre os dois? Enquanto que as Yoni Eggs, ela vai ter esse poder sim, esses cristais intravaginais, eles vão ajudar você a fortalecer o seu assoalho pélvico, ajudar a liberar essas memórias. Essa propriedade cristalina, ela também vai ajudar muito energeticamente e é incrível. Ela vai ajudar, então, a aumentar a lubrificação, desenvolver, trazer essa consciência, e ela vai ficar lá no final do canal, paradinha. E mesmo que você não esteja a todo instante, quando estiver utilizando ela, pensando, meu Deus, tem um cristal dentro da minha Yoni. É como se o seu cérebro, sem que você racionalmente perceba, mas o seu cérebro reptiliano, ele sabe que tem algo ali. Então a atenção, querendo ou não, vira e mexe, vai estar voltando para essa região que muitas vezes ele nem percebe que existe porque nunca foi tocado, nunca foi percebido. De uma forma consciente, porque tem muito mais reforço e experiência negativa. Então é como se ele estivesse reconectando não só da sua mente para o seu corpo, para o cérvix, para a sua vagina, mas também a informação do corpo aqui, do sistema nervoso, na sua base, mandando uma resposta para o teu cérebro, falando assim, olha galera, eu existo, olha, tem algo aqui. Ele está dando essa informação e completando esse curto-circuito, onde da sua mente para baixo, daqui da sua pelvis, para cima, falando, ó, aqui tem uma resposta de volta, realmente eu existo, realmente aqui está sendo desperto. E é óbvio, tem todo então esse processo de liberação dessas informações das faces musculares que são incríveis. Isso vai te ajudar muito quando a gente começa a perceber a questão da penetração, de entender o tempo e ritmo, especialmente se você sai dessa ideia de que precisa enfiar boca abaixo e começar a deixar com que o cristal e o seu corpo, a sua Yoni, comece a trazer ele para dentro. Não é empurrar sem preparo, é, na verdade, ajudar a trazer ele suavemente, pouco a pouco, adentrando o seu canal para ficar aqui dentro. Para perceber, inclusive, se eu quero ser penetrada, quando eu quero ser penetrada. Porque tem dias, eu te falo, nem todo dia o seu cristal ele quer ser tocado, seu cristal não, a sua vagina ela quer ser tocada por alguém, quer ser penetrada, e muitas vezes ela sente muito falta de você. E muitas vezes nesse contato, então, de usar o cristal no dia a dia, tá introduzindo dentro do canal, é como se a gente está ali, querendo ou não, em contato com essa região que é muito pouco explorado pelas pessoas com útero e vulva. Então isso sim também ajuda, querendo ou não, a despertar maior desejo, maior contato e essa conexão neural para aumentar a resposta do seu corpo. E também, então, aqui, se a gente está fazendo todo esse movimento, a gente vai despertando essa capacidade orgásmica. É muito interessante e muito poderoso. E por que então, Elisa, você está falando aqui dos bastões? Os bastões, normalmente esse daqui é o que eu estou usando aqui para essa aula, mas o que eu mais recomendo para vocês não são bastões grandes, eu gosto mais deles menores, porque eles são mais leves, e eles conseguem tocar em regiões aqui, principalmente do seu cérvix, que é como se fosse a pontinha do seu nariz. E esse daqui às vezes não consegue, então eu gosto daqueles bastões que eles são mais finos, né, mais fáceis de manusear e que tem dois tamanhos de uma ponta a outra. Então, às vezes, ele pode começar fininho e aumentando, engrossando levemente até a ponta. Porque daí você tem duas variações de tamanho.
Então, essa ponta, que às vezes é menor, ela consegue tocar essas regiões que às vezes é difícil tocar com o nosso dedo, e o cristal, às vezes, ele não consegue alcançar. Ele, o bastão, né, como eu estou falando para vocês, ele vai conseguir tocar essas regiões que às vezes é mais difícil o acesso, para ajudar a literalmente a desbloquear essas tensões em regiões muito específicas. Porque nem sempre a tensão que está armazenada na sua vagina inclui a sua vagina inteira. Às vezes são apenas algumas fáscias musculares. E isso é extremamente poderoso, porque então a gente vai massageando levemente para distensionar da própria musculatura essa tensão, liberar a informação, essa tensão que o teu corpo então vai carregando. E você às vezes nem percebe que está sentindo essa tensão. E daí vai liberando, vai soltando e vai ativando essa conexão neural. Principalmente no seu cérvix, essa é uma região que não é para socar o bastão ou tocar uma vez e achar que tudo vai acontecer a partir de agora. Mas é uma região que você vai distensionando, tocando e liberando essa tensão e que muitas vezes, sem que a gente nem ao menos perceba, tem vontade de chorar, de rir, e parece que está liberando coisas que a gente nem entende racionalmente. Mas que você abre esse espaço para sentir, para ele voltar. Porque a sua capacidade de sentir prazer, ela vem da sua capacidade de sentir. Então, é sentir tudo. Não é possível sentir mais prazer se você não se permite sentir as suas emoções. E muitas vezes a gente tem tanto medo de sentir a tristeza e a raiva, como eu estava falando anteriormente, mas pasmem. A sua raiva e a sua tristeza só dura 90 segundos. O que perpetua é a história que você conta para sua mente. Então, quando a gente começa a liberar e abrir esse espaço amoroso de soltar, sentir, e estar ali presente, a gente vai soltando a tensão, a gente vai soltando essa memória, e a gente vai atravessando essa tensão pouco a pouco para acessar o potencial de segurança, de prazer que ali residiam. Então, quando a gente vai massageando essa região, ela vai liberando e ativando. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é principalmente dos alquimistas sexuais, que vem muito da tradição, né, dos taoístas, China antiga. É uma vertente do Tantra, né, que não é só da Índia, mas também que reside por toda a Ásia, mas principalmente da China antiga, onde a gente fala muito que o sexo cura. Então, principalmente nas nossas relações, muitas vezes a gente é ensinado muito da pancadaria, a base na pornografia, então que leva muito mais à desconexão, e é muito mais sobre o outro, e que não dá preparo para o nosso corpo se abrir. Só que quando a gente vem entendendo, então, na tradição do Tantra, né, que o sexo é altamente curador, é porque quando a gente é penetrada de uma forma consciente, de fato, e o nosso corpo está se sentindo seguro, a gente também está massageando toda essa região do nosso corpo e despertando ele, essa sensação. A gente vai liberando, pouco a pouco, essas experiências de trauma, essas experiências de dor, essas emoções reprimidas que estão contidas aí. Não só eles em nós, mas também nós neles, porque homens também carregam muita tensão e memória, informação, na próstata, períneo, inclusive na própria glândula peniana. Doido, né? Isso porque hoje eu não vou nem falar para vocês sobre reflexologia sexual. Mas é muito interessante, é muito poderoso. E a base disso é a ocitocina. Muitas vezes, como a gente aprende que é o sexo com base na pancadaria, na força, forte demais, rápido demais e conexão de menos, e não que seja errado, né? O sexo casual não é isso. Mas muitas vezes a gente tá com o corpo fechado e sente medo e nem percebe. Mas que a gente está muito mais voltado à expectativa do outro do que necessariamente do que o nosso corpo está sentindo, então ele não consegue gerar uma conexão. Ah, Elisa, mas não é possível gerar conexão com uma pessoa que eu não conheço. É possível. Eu sou prova viva. Né? É possível sim gerar conexão. Portanto que você esteja conectado a dentro, portanto que você também aprenda a comunicar, e esteja mais presente no teu próprio corpo. Mas enquanto a gente está muito mais só para satisfazer o outro do que necessariamente criar esse sexo, essa intimidade, mesmo que seja momentânea, se você está muito mais na performance, tentando só agradar, desconectando de si, e muitas vezes também nesse paradigma a gente acaba aceitando qualquer coisa do outro sem nem expressar
que não está tudo bem, a gente também não permite que a outra pessoa entre nisso, porque também que a gente deseja é tão importante do que o outro. E para mim, pelo menos, reconhecendo esse território do meu corpo, voltando a conectar, eu comecei a perceber que muito das experiências que eu vivenciava era muito mais sobre quantidade do que necessariamente aquilo que eu estava sentindo, muito mais sobre como deveria ser do que necessariamente o que esse corpo deseja, se abre. E é muito interessante, porque as pessoas estão muito mais abertas do que a gente imagina, mas também algo precisa estar seguro aqui. E uma das coisas, voltando, né? Uma das coisas que eu gosto muito dos bastões é que ele dá a oportunidade da gente sentir todo o nosso canal sendo preenchido, não só o nosso cérvix, né? Dentro do nosso corpo, de um espaço aonde a gente está em uma situação, querendo ou não, tocando, então a gente está no nosso controle, de certa forma, e a gente percebe que está seguro, está sendo penetrada. Que é seguro ressignificar e sentir essa sensação de preenchimento para que nós, lembra que eu falei, o nosso cérebro voltando para a nossa base, para a nossa pelvis, para a nossa ione, e a informação da nossa ione voltando para a nossa mente. E essa sensação de estar preenchido, essa sensação de poder tomar, mas antes estar receptivo. Realmente, esses dois instrumentos, eles são extremamente poderosos, e é algo que eu ensino bastante vocês lá no Autocura Sexual, Yoni Eggs e a Arte da Penetração. Inclusive, a gente vai abrir as inscrições oficiais, né, agora em junho, né, e a gente abriu uma oferta relâmpago, que termina hoje à meia-noite, né, para estar ingressando com uma condição especial de mais de R$900, né, para quem tem interesse a entrar nesse espaço, de liberar essas informações, redescobrir a sua anatomia multiorgástica e ativar tudo isso dentro do seu corpo e aprender a utilizar também como extra esses dois instrumentos. Elisa, eu não tenho eles. Aonde que eu compro? Já vou responder, eu tô vendo aqui. Mas eu posso participar? Pode sim. Porque todas as práticas, você só começa a usar eles quando você se sentir pronta. Não é sobre atravessar e aprender a se forçar algo, mas antes é necessário reconectar. Então a gente tem muita prática sem eles e com eles. E esse em específico, né, em junho, a gente vai ter encontros ao vivo. Se você quer saber mais, clica no link da bio ou depois me manda um direct que eu mando todas as informações, tá bom? Vou responder aqui a pergunta de vocês. Aonde que eu encontro, né, cristais, bastões? Então, existem vários lugares, mas o que normalmente eu tenho recomendado para as meninas, para as minhas alunas, é o Cristais de Eros. Eles têm um perfil aqui no Instagram, tá bom, Mi? Aqui, ateliê precisa de acompanhamento de um profissional como você para poder usar eles durante esse processo? Tenho receio de usar e não ter ninguém para direcionar nesse tratamento. Olha, eu recomendo, principalmente se para você é uma das suas primeiras vezes, eu prefiro 1000 vezes ser acompanhada, se eu não me sinto segura, do que necessariamente, né? Então, tá indo sozinha e muitas vezes ver esses processos e acabar retraumatizando, gerando mais bloqueio, mais insegurança. Eu gosto sim, porque inclusive a gente vai descobrindo quais são os cristais que você pode utilizar, onde a gente recomenda estar comprando, que nem eu comentei aqui. E também tendo essa percepção de ferramentas e práticas para apoiar a sua jornada. Óbvio que cada um tem o seu livre-arbítrio. E para mim é importante isso, por quê? Porque tem muita informação na internet, mas que elas não são validadas. Tem muito lugar que, infelizmente, recomendam cristais tóxicos, muitas pessoas não te ensinam como introduzir, muitas pessoas não te dão práticas de apoio, inclusive para lidar, muitas vezes, com essas sensações que vão sendo ativadas dentro do nosso corpo. Não ensinam, por exemplo, informações básicas de Trauma Informed sobre como voltar para o corpo, como se sentir seguro, como acolher ele para integrar essas experiências. E também quais são os movimentos reais que a gente pode estar fazendo para ativar mais e mais essa região. A gente acaba ensinando bastante para vocês o que? Não só usar esses cristais, quais são os movimentos que a gente pode estar utilizando, mas também tendo algumas variações, como por exemplo, os dedos. E isso é algo super legal para quem ainda, por onde começar? O cristal, Yoni Egg ou o bastão? Normalmente eu recomendaria para as meninas, e aqui eu já deixo a dica para vocês. Para quem tem interesse, começa, se não tem condições financeiras, é a Yoni Egg ou o bastão? Começa com a Yoni Egg. Porque os bastões a gente vai adquirindo aos pouquinhos. Mas a gente pode conseguir pontualmente liberar algumas dessas tensões com os nossos próprios dedos.
E é um processo que a gente chama de de-armoring, que seria a prática de desencoraçamento, e que eu recomendo, inclusive, antes mesmo de começar a usar os cristais, porque os nossos dedos, eles também vão ajudar ainda mais a reforçar esses caminhos neurais e a criar a neuroplasticidade, a capacidade do nosso corpo e essas ramificações nervosas a reativarem, e que vai permitir, inclusive, a liberar essa região mais e mais. Para quando vir com o cristal, com a propriedade cristalina também, eles irem mais profundo e despertando e apoiando a sua jornada. Mas para mim é fundamental, por exemplo, e isso poucas pessoas ensinam, quando a gente está usando as Yoni Eggs, até a prática de massagear o canal, inclusive para sentir. Será que tem regiões que está sentindo tensa? Será que eu preciso dar uma pausa aqui, né, ficar 1 ou 2 dias sem utilizar o cristal para ela ficar relaxada? Porque não basta apenas colocar o cristal. A gente precisa perceber como está esse corpo. Será que ele está sobrecarregado? Será que ele está precisando de um descanso? Será que realmente eu estou querendo ser penetrada? Por que eu estou forçando? Isso é algo importante, porque não nos ensinam isso. Parece que a nossa mente entende tudo. Mas quando a gente para olhar, quantas vezes a gente se força a ter relação quando não tem vontade? Quantas vezes a gente, quando está numa relação, acha que só tem desejo quando está com o outro? E aqui é um grande mito, porque muitas vezes a gente aprendeu que o nosso corpo é da outra pessoa durante uma relação e a gente deixa de explorar o nosso corpo sozinho. E eu vou te falar, um corpo que nunca é tocado pelo próprio dono, ele vive anestesiado. Não basta ser apenas tocado pelo outro se a gente não está aqui presente, conectado. Não estou dizendo que você precisa estar se masturbando, estar sempre assim tocando seu corpo a todo instante, mas trazer presença para ele, tocar, ajudar, ele a despertar, sem ter obrigação de ter que alcançar o orgasmo. Mas quando a gente mantém esse contato com ele, que não precisa ser todo dia, pode ser alguns rituais que a gente faz, né, pontuais para ir ajudando a despertar, que pode envolver toque, mas também essas práticas alquímicas e somáticas, para que a gente despertar essa força sexual não só para o sexo, mas também para ajudar o nosso corpo a se sentir seguro, para ajudar essa força sexual para a gente se encher de vitalidade, encher de criatividade, se sentir mais presente no nosso corpo, mais cheia de vida, mais confiança, porque confiança, cheia de vida, qualquer outra coisa que a gente quer falar sobre poder pessoal, patati, patatá, magnetismo, essa sensualidade, não é um processo construído pela mente, é uma sensação do seu corpo antes de mais nada. Só que se esse corpo nunca está conectado e vive com medo, como é que ele desperta esse mundo de sensações? Porque, inclusive, como que eu vou pensar em sentir mais prazer se meu corpo ele não sente nem desejo? E muitas vezes a ausência de desejo ela vem, inclusive, pela ausência do próprio contato. Nossa, agora eu dei uma aula aqui. Então é algo bem interessante e que pode ajudar. Se você sentir vontade, você pode estar então aproveitando hoje, até meia-noite, a gente vai estar com a oferta relâmpago, essa reabertura bem rapidinha do Autocura Sexual, Yoni Egg e a Arte da Penetração, onde a gente recebe esse acompanhamento, né? A gente vai ter nesse agora em junho, porque começa dia 17 de junho, os 5 encontros ao vivo comigo. Nas outras edições não teve, então comigo ao vivo normalmente são aulas gravadas, vocês vão estar recebendo os módulos gravados, né, bonitinho das práticas, mas nesse em específico a gente vai ter encontros ao vivo comigo, onde a gente vai estar não só dando orientações mais específicas, mas também fazendo mais práticas alquímicas juntas, trazendo também uma atualização das últimas especializações, né? Se tem uma coisa que a gente faz é estudar. Então vocês vão estar recebendo esse material. O que mais? Acho que é isso. E aí? Vocês gostaram desse aulão? Valeu a pena ter ficado comigo essa 1 horinha? Então, os bastões e as Yoni Eggs, elas são aliados poderosíssimos, mas acima de tudo, lembre-se que eles são aliados para despertar. Mas que você também precisa construir essa conexão com o corpo, seja massageando, fazendo as práticas alquímicas e somáticas para ajudar essa liberação. E muito desse movimento, né, é sim a utilizar esses pilares que eu comentei para vocês, a respiração, o movimento, principalmente da sua pelvis, não só da sua pelvis, mas também o movimento do seu peito. Uma coisa não está desconectada da outra, e pelo amor de Deus, entendam, né, grava na testa, grava na Yoni, seu sexo nunca está separado do seu coração. Inclusive, quanto mais forte o seu emocional, quanto mais seguro você se sente, mais poderosa é
a sua sexualidade, mais vibrante está a sua Yoni, mais sensível ao prazer, e nunca o inverso. Essa história de desconectar o emocional para poder viver a sexualidade livremente. Talvez você não precisa amar todo mundo para quem você dá, tá bom? Não precisa. Mas definitivamente você tem um papel fundamental de se amar, honrar, respeitar e garantir a sua segurança. Garantir que você se sinta bem a cada passo. Respeitar os seus nãos para validar realmente, dar significado para os seus sims, para se permitir. E também, não só respirar, mover e vocalizar, porque a sua voz é um grande amplificador orgástico, mas também de liberação desses bloqueios contidos no corpo. Perfeito. Gostei muito da minha primeira pergunta, é algo mais complexo e você meio que respondeu. Eu respondi, eu não consegui ler, foi mal. Eu acabei me empolgando aqui, esqueci, mas que bom que foi respondido, viu? Shelly, obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que a oferta relâmpago do Autocura finaliza hoje à meia-noite. Não deixem de participar, manda mensagem para mim, porque a partir já na próxima semana a gente vai começar então a divulgação oficial, né? E daí o valor ele vai ser o valor cheio, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana. E bora lá, então aproveitar, descansar e encerrar a semana. Um beijo e tchau, tchau.